todas as nossas sobre as condicionalidades do VAR. Apresentei ele também para o Fundeb, que faz parte da comissão, onde se refere à exigência da lei. A nossa preocupação é que a realidade hoje ela já não é a mesma de 5 anos atrás. Então, apresentei na casa, falei sobre a lei do Fundeb, que é a Lei 14.113 de 2020. Na lei, ela já explicava que a gente precisaria atentar a essas condicionalidades se o município quisesse fazer a complementação do VAR, que é uma das complementações hoje do Fundeb. Todas as redes estaduais e municipais no Brasil todo estão se adequando a essas questões. Aqui a gente tem até a presença do professor Gleidson, que foi um gestor que participou recentemente por um processo do Estado, na qual também foi, através da SEDUC, instruído um processo na qual se avalia hoje a questão do mérito e desempenho. Quando se fala em eleição, não é eu, Gustavo, da mesma forma que eu expliquei para as nossas gestoras, não é eu, Gustavo, que estou acabando com a eleição. Na Lei 14.113, ela já fala que a gente tem que cumprir essas condicionalidades, e na Resolução número 1, de 28 de julho de 2023, no seu parágrafo único, ele fala, serão consideradas habilitadas nas condicionalidades previstas no caput desse artigo as redes que possuírem legislação local normatizando o provimento de cargo de gestor escolar por meios de critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho, e que comprovarem ter, no mínimo, iniciado processo de seleção para provimento do cargo de gestores escolares, por meio da publicação de edital ou documento equivalente, que configure processo seletivo até a data limite estabelecido no artigo 6º dessa resolução. Encaminhamos todos esses documentos, aqui nós temos a presença das nossas gestoras, encaminhamos esses documentos em todos os grupos nossos da educação, inclusive as que as diretoras fazem parte, certo? Para que todas pudessem estar divulgando esse material para a comunidade escolar, ou seja, para todos os nossos professores. A ideia nossa é a mesma ideia do que o MEC, e em vários cursos de formação que eu venho participando, vem se discutindo. A gente sair daquela época onde nós tínhamos indicações políticas e não se tinham a questão do mérito. Hoje, a questão de gestor, nós estamos aqui com a presença de gestoras, todas sabem a dificuldade hoje que é gerir uma unidade escolar. Eu falo sempre que gestão escolar não são todos que estão aptos a realizarem essa função, porque é uma função que exige muito desse profissional, exige muito na questão da parte de gestão por parte de pessoas, gestão na parte financeira, gestão na parte do interpessoal, na parte de comunicação. Então, envolve vários fatores para que a gente chegue a uma gestão de qualidade. E, automaticamente, dentro das condicionalidades da lei, ele fala o quê? Que hoje o gestor ele tem que cumprir também algumas condicionalidades, Alan. Ele tem que ter a sua escola no mínimo 80% de participação nas avaliações do SAEB. A gente tem que diminuir a desigualdade social entre as etapas na avaliação do IDEB. A gente tem que ter a adequação do currículo da rede municipal ao currículo da BNCC. Então, existe um conjunto de condicionalidades. Então, hoje, uma pessoa que ele não entende da parte de gestão, ele não consegue gerir uma escola. E é por isso que veio se fazendo essas adequações, tanto na Lei 14.113, que foi a que eu deixei aqui, quanto na Resolução número 1, de 28 de julho de 2023. Qual que era a nossa preocupação diante da situação que foi explicado aqui? Porque, como eu apresentei,
Essa resolução, Paulo, não é porque nós, né, muitas vezes gera até transparece isso, né, que nós deixamos para a última hora. Não, nós não deixamos para a última hora. A resolução ela foi encaminhada pelo MEC dia 28 de julho de 2023. O prazo que nós tivemos, inclusive agradecer o professor Luciano, com a Eliane que está aqui também, Eliane Braga, porque a partir do momento que a gente recebeu essa resolução, a gente já começou a pensar em quais seriam esses critérios de médio desempenho. Então, entramos em contato com o IF, pactuamos um curso de capacitação de 80 horas, na qual esses gestores, né, eles farão um curso de 80 horas. Então, um dos critérios é o quê? É a pessoa ter, no mínimo, 75%, né, de participação nesse curso de capacitação ofertado por uma instituição de renome, né, que é o IF. Agradeço, né, pela parceria, né, com a rede municipal. Depois será aplicado, né, essa avaliação, onde também já é uma outra etapa, né, que a pessoa ela precisa de ter, no mínimo, 60%, né, ou seja, uma média 6 para aprovação. Depois é feita uma avaliação de desempenho funcional, né, uma ficha que hoje a gente já faz para progressão. Então, é um conjunto de critérios. Então, não está naquela de ficar, né, fazendo a indicação ou meramente colocar, né, a escolha pela comunidade escolar. Por quê? Porque as gestoras, todas que estão aqui, né, sabem disso. Cai recurso diretamente nas contas das escolas. As escolas que já têm unidade executora, que são praticamente todas, nós só temos uma escola que não tem unidade executora, que é a Ondina, que é uma escola que tem somente 15 alunos. Então, todo o custeio dela é feito por nós, município. Porque a escola ela só recebe recurso a partir do momento que ela tem mais de 50 alunos. Então, ela recebe PDDE, ela recebe PDDE estrutura, ela recebe os investimentos da educação conectada. Então, por isso que a gente tem essa preocupação. E todo ano é feita uma prestação de conta. O recurso que cai para elas, as que já foram gestoras sabem disso. Se você gastar 1 centavo diferente do custeio capital, te dá problema na prestação de conta lá. Então, o que o MEC vem falando no Ministério da Educação? Não tem como hoje você correr da questão do mérito, porque se você não for uma pessoa que tiver essa capacidade, né, essa habilidade para gestão, você não consegue gerir. E outra coisa, o município também perde, porque se uma escola ela deixa de participar das avaliações estreito, não tem para gestor escolar. Então, por isso que foi considerado pelo STF inconstitucional, né? Então, nós poderíamos, no primeiro momento, fazer isso. Mas o que nós ainda queríamos fazer? Né? Até conversando com a Kátia, com o pessoal da secretaria, porque sempre a gente tinha esse questionamento por parte das gestoras. Ah, quando que vai ser a eleição? Eu falei, gente, nós estamos organizando, né? Estamos preparando para ver como que vai se comportar a questão, porque ela vem de cima para baixo. Ela vem do governo federal, né, para nós municípios fazermos adequação. Por quê? Porque a gente depende do recurso. Então, se a gente quer a condicionalidade, inclusive nós recebemos, porque o ano passado nós fizemos através de decreto, falando que nesse período a gente estaria adequando as nossas legislações. Ele deu essa flexibilidade para nós. Vários municípios, eu trouxe aqui, ó, vários municípios, Petrolina de Goiás, Palmelo, Goianira, Aparecida do Rio Doce, né, Nazário, Cesarina, eu posso citar inúmeros municípios que fizeram por portaria, por decreto. Só que nós, o que nós queríamos no primeiro momento, Fair? Manter a casa participativa das ações, porque a gente tinha uma eleição de 2011. Depois foi feito uma alteração na lei 2816 de 2011, foi feita uma alteração em 2013. Depois foi feita outra alteração em 2015. Então, o que a gente pensou? Ao invés de fazer por decreto, vamos mandar para casa, fazendo um compilado de todas as leis, fazendo adequação, resolvendo a questão que a gente tinha verificado, né, uma questão da incompatibilidade de carga horária. A gente conversou com todas as gestoras, expôs isso, né, sobre a questão de adequar a questão
né, das 40 horas das gestoras, com as gratificações. Então, expusemos tudo isso. E a nossa preocupação, que na mesma resolução ela fala o quê? Que nós teríamos o prazo até 30 de setembro. Mas qual que é a nossa preocupação? Né, acaba que isso gerou um conjunto de embate. Né, um projeto que a gente fez seguindo toda a legislação do Fundeb e toda a resolução, se eu não me engano, nós tivemos 13 emendas no projeto. Justamente fazendo o quê? Colocando tudo aquilo que nós falamos que é inconstitucional. Mas só para tirar uma dúvida... Só um minutinho. Colocando que é inconstitucional, né? Ou seja, fazendo emenda modificativa, né? Acrescentando eleição pela comunidade escolar. Então, assim, isso nos traz uma preocupação. Por quê? Porque o município ele depende de prazo, a gente depende de recurso, né? Isso todos nós, né, servidores públicos, todos nós, gestores, estamos observando recentemente, né, a diminuição de receita por parte do FPM e do ICMS, que isso impacta, né, também os repasses do Fundeb. Né, nós tivemos uma diminuição, Valim, de quase 800 a 1 milhão mês. Mas nós, né, estamos honrando todas as ações e aquilo que nós tivemos planejado, né, para a educação. Né, pagamos o piso ano passado, né, integral de 33,24. Somos um dos poucos municípios, né, que pagaram esse piso. Pagamos o reajuste, né, nesse ano de 2023. Então, assim, essa preocupação nossa é com o recurso. Né? Então, isso acaba gerando um conjunto de incertezas. Né? E o que acaba, às vezes, né, nos remetendo ao quê? A fazer o que vários outros municípios, Paulo, acabaram fazendo. Né? É remeter a questão, né, do projeto através, né, do decreto. Né? Então, nós já até solicitamos, né, para o nosso jurídico, para o nosso prefeito, né, para que fosse, né, que nós vamos estar entrando, assim como outras. Né, aqui, eu acredito que eu tento ser bem transparente, né, com as questões da educação. Nunca tive problema, né, em relação à crítica, nunca tive problema, né, em relação às ações, né, que a gente desenvolve na educação. De uma forma bem transparente, eu sempre, né, tento expor, né, para todos, até os planos futuros nossos, mas automaticamente a gente não pode, né, correr o risco do município estar perdendo recurso. Né, então, nós já conversamos com o prefeito, né, nós vamos estar entrando com mandato de segurança, né, sobre essa questão das eleições. Pedimos também, né, para que fosse, né, retirado também o projeto, né, da votação, porque o projeto nem apresentado, né, ele foi, e como a gente tem prazos, né, nós vamos estar seguindo, né, com a questão da legalidade, não prejudicando, né, toda uma rede da educação. Né, então, da minha parte, né, a nossa preocupação, né, com os gestores, ele é o quê? Falei isso. A nossa preocupação ela é não só com 23, né, gestores. A nossa preocupação ela é com a rede, né, de 900 servidores. Hoje nós temos mais de 4 servidores. E acaba que nós temos, né, que dar o direito também, Valim, de todas as pessoas que quiserem competir ao mérito e ao desempenho, né, terem a abertura. A eleição, na época, ela acabou por isso. Por quê? Porque quem está com a gestão, eu fui gestor. Né, fui gestor 2 anos. Saí por quê? Porque não poderia ter recondução. Mas a gente sabe que nós, gestores, temos uma proximidade com a comunidade escolar. Nós temos, né, o acesso direto. E acaba que é uma cobrança que muitos professores falam para nós. Eu nem participo da gestão porque, né, como que eu vou concorrer com uma gestora que já está há 3, 6 anos na gestão, né, tem contato né, com as pessoas. Então, o que o governo federal fez foi o quê? A retirada das eleições pela comunidade foi também por esse motivo, para que todos que tivessem condições de participar, que se habilitarem, assim como o Estado foi feito, puderem participar, apresentar seu currículo, apresentar, né, passar pelas avaliações, terem a chance de participarem,
irem para a eleição, né? Então, o que nós estamos seguindo hoje é o quê? O que praticamente os documentos legais eles estão nos orientando. Acho que é isso. Tá, vou só tirar uma dúvida. Rápida e simples. Você falou que fica inseguro, né? Às vezes, da gente de trazer a participação da Câmara. Agora eu te pergunto, quando esse projeto de ter a eleição no município, ele veio do Executivo. O projeto era inconstitucional quando ele chegou para a gente? Não, é isso mesmo. O projeto, se você fez a leitura dele, vereador, no primeiro artigo, ele já coloca: fica instituído o regime de gestão da educação pública municipal para o provimento da função de gestor nas unidades, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Valorização, seguindo o quê? As condicionalidades. O projeto que ele veio para vocês, ele é constitucional. Então, mas se não há necessidade da Câmara, por que a participação da Câmara? Para que trazer o desgaste para a Câmara? Então vamos usar... Para que a gente tem que criar a lei para vocês se a Câmara não tem autonomia? Então, ao invés de você usar essa distorção dos fatos, Paulo, vamos lá referir... As suas palavras. Não, então deixa eu contextualizar para não ficar mal entendido. O que eu falei é que na Lei 14.113, ela fala o quê? Que os órgãos municipais, estaduais, as redes públicas, elas podem criar o meio de seleção, né, para criar a gestão democrática. Necessariamente, eu não preciso ser por lei. Isso que eu quis falar. Eu posso fazer ela por portaria, por decreto e por lei. O que eu falei que a gente fez é porque a gente tinha uma lei, a 2.816 de 2011, onde ela já instituía a eleição. O que nós fizemos aqui, vamos recapitular para não ficar esse mal-entendido. O que eu falei? Que a gente fez um compilado das 3 leis que a gente tem, que foi a principal, que está lá no artigo, para quem está com o projeto de lei, no artigo 21, ele cita a lei, a 2.816, de 8 de julho de 2011. Então, lá ela já instituía a eleição direta. A eleição direta ela é inconstitucional, Paulo. Entendeu? Na época, o que eu falei para todos os nossos gestores? Como já foram eleitos pela comunidade, a eleição, o novo Fundeb, ele veio em 2020. Então, quando elas foram eleitas, tinha um entendimento que poderia se fazer essa eleição. Mas quais vamos pôr, estadual, federal, municipal, vem fazendo isso? Você acha que eles tudo estão fazendo isso de forma errada desde esse tempo inteiro? O que eu acabei de falar? A nova lei do Fundeb, não, presta atenção. Você falar que aquilo era inconstitucional não existe, Valim. Sem chance de falar que as eleições eram inconstitucional. É isso que a gente está deixando claro. Tá aqui, ó. Tá o processo aqui. Eu posso presidente, até deixar questão com de você. ordem, presidente. Questão de ordem. Posso deixar com você, porque isso aqui não é eu que estou criando. Aqui tem um parecer do STF. A questão das eleições, com o novo Fundeb, Paulo, a Lei 14.113, pode até colocar aí e pesquisar depois. Ela é de 2020. Nós estamos falando que os critérios que eram utilizados anterior, 2021, não tinha-se uma normalidade, não tinha uma norma. Não, tranquilo. Entendeu? A partir de 2020 veio o novo Fundeb. Então... E o novo Fundeb existe o novo que não Fundeb, pode ter eleição direta. Não é isso. Na verdade... Aí, assim, teve 2 palavras que você falou aqui, ó. Que hoje, as eleições que eram antigamente, era política. Que era por indicação. Isso não foi eu que falei. Não, isso foi o entendimento do MEC, de aí todos os governos, que era assim. Aí você falou. Né? E você foi diretor pelo São Miguel? Você foi eleito politicamente? Na época, Paulo, é isso que eu estou te falando. A eleição... Então, questão de ordem. Só para a gente dar andamento, senão a gente não avança. Eu quero, primeiramente, cumprimentar todos que vieram, né, atenderam o nosso convite, né, em defesa da educação, né, pela bandeira da educação, até porque eu acho que era muito salutar a participação de todas, né, todos que estão aí, porque viria à tona essa pauta antes da sessão, e eu acho que nada mais justo de quem são os diretamente envolvidos estar presente para
participar e acompanhar e, de repente, até também opinar, né? Eu acho que é um espaço que tem que ser garantido, né? O espaço do contraditório sempre tem que ser respeitado. Eu gostaria, presidente, que o professor Gleides, que atualmente é diretor lá no Colégio Rui Barbosa, pudesse nos trazer um pouquinho da sua fala, da sua experiência que foi no Estado, né, no que diz respeito à participação na escolha como gestor escolar ali naquela unidade. Por favor. Pode ser aqui, ó, na tribuna. Pode ser na tribuna mesmo, na tribuna. Não deixou nem Não, pode ser aqui mesmo. Não entendi isso aí. Tem que ficar vermelho. Tá. Tá funcionando. Tá bom, obrigado. Bom, antes de mais nada, agradecer ao convite feito pelo vereador Reginaldo Pacheco, cumprimentar a mesa diretiva na representação do presidente dessa casa, Soares Teles, extensivo a todos os demais. As contribuições que eu vou trazer, elas são de caráter complementatório em relação à minha experiência na rede pública estadual de ensino. Então, quero deixar claro que eu não tenho absolutamente nenhum domínio e nenhuma pretensão de discutir aqui questões de caráter municipal. Mas também esclarecer que todas as leis desse país, elas são elaboradas atendendo aos 3 entes: federal, estadual e municipal. Não existem leis que sejam dissociadas, divorciadas, atendendo às particularidades. De alguma maneira, elas se reverberam. O que acontece da União para o Estado e do Estado para o município, eles têm que estar em sintonia. Então, não abre-se espaço para interpretações. Leis não se interpretam, cumprem-se. Então, o que acontece em relação à minha experiência em nível estadual? Que, aliás, já prevista também no ano de 2020, né, através de portaria número 681, aprovada pela Assembleia Legislativa, passando por todo um critério de discussão. Assim que a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, ela divulgou o edital, constava no edital para os professores, independente de estarem em cargo de direção ou não se levou em conta a habilidade e competência, levou-se em conta a questão do querer. Uma série de critérios. O primeiro deles é a divulgação do edital e o cumprimento à risca de tudo isso. Desde, por exemplo, a fixação em lugares públicos, a inscrição, observando a relação de documentos, inclusive levando-se em conta a questão do PAD, que só se pode ser candidato a gestor aquele que nos últimos 7 anos não passaram por nenhum processo administrativo. Nós tivemos que provar isso através da Secretaria da Fazenda, emitindo certidões e encaminhando no ato da inscrição. Todo o processo ele foi classificatório e eliminatório, passo a passo. Foram 8 etapas. 8 etapas. Então, assim que houve a divulgação em lugares públicos, fizemos as inscrições, nos atentamos para as certidões públicas, certo? Todas elas, com a Secretaria da Fazenda, enfim, com o cartório eleitoral, estando em dias, e atenção a tudo isso para efeito de certificação de inscrição. Porque isso podia, inclusive, comprometer o bom andamento do poder público em relação ao perfil do futuro gestor. Afinal de contas, você está devendo a Receita Federal. Isso vai impactar, pelo uso do nosso CPF, o próprio trabalho de repasse e recebimento de verbas públicas. Então, nós nos atentamos. Fomos 1.049 candidatos a diretores de unidades em todo o estado de Goiás. E foram empossados depois. Em seguida, nós tivemos que fazer cursos. Um curso longo, dividido em 2 etapas, uma online e uma presencial, que foi feito pelo CEPFOR, que é também da SEDUC, oferecido por profissionais, obviamente, previamente organizados pelo Estado. E nós tínhamos que ter, pelo menos, 75%, né, de aproveitamento de presença, mas 100% de aprovação nas atividades.
Essa era outra etapa também eliminatória. Não adiantava ter 75% e o correspondente disso, em termos de avaliação de prova, que nós tivemos que fazer individualmente, embora fôssemos um grupo grande de candidatos, né? Porque, na verdade, era o desempenho por unidade. Então, nós tivemos que fazer isso. Na medida em que as etapas foram sendo cumpridas, ia havendo a divulgação pública dessas etapas, constando quem estava ou não aprovado em cada uma delas. Não se fez uma publicação de uma vez, foi feito passo a passo isso daí. Então, se cumprindo todos esses critérios, nós tivemos que ainda, né, passar pela fase da aclamação pública. Só que só passaram o que a gente chama de votação. Claro, cumprindo todos os quesitos básicos. Nós temos prazo para poder pedir voto, nós constituímos uma comissão na escola, uma comissão eleitoral. No dia, inclusive, em que eu podia pedir voto, eu podia, ou outro não, porque existia um calendário. A própria secretária, que era presidente da comissão local, constituída com mais 5 outros professores, eles foram homologados e encaminhados para a SEDUC, para que se acompanhasse esse processo, não vindo a ter nenhum comprometimento de eu pedir voto para os alunos através da comissão. Existiram dias que eu não pude ir à escola, para não interferir no processo, inclusive da presença e escolha do aluno. Meu nome foi afixado em placares. Elaborei minha proposta de plano de ação, tá? Aliás, esse foi nos critérios também para inscrição. O que você deseja fazer em 2 anos de trabalho? E não foi só uma espécie de intenção. Eu tive que embasar em dados, porque a equipe que recebeu a minha proposta, eles observaram se era viável a execução dentro de 2 anos, porque envolvem questões financeiras. O que você vai fazer com o dinheiro que você tem em 2 anos, em termos de custeio, de capital, porque, afinal de contas, você é pessoa agora jurídica. Então, você tem que ter clareza sobre a execução do plano que você está apresentando. Eu sou exigido legalmente a cumprir um plano de ação, que não é, acho que vou fazer. Não. Você vai fazer, por exemplo, a extensão, a construção de uma sala de aula. Quais são os seus parceiros? Qual a verba? FNDE? Aonde é que está lá no FNDE? Previsto para 2 anos. Tudo isso foi pensado de maneira meticulosa, de maneira legal, de maneira muito, muito, muito assistida pelo Estado em relação ao cumprimento. E hoje eu acompanho, inclusive, a CGU na minha escola. O que é a CGU? A CGU é um órgão da Procuradoria da União, representado no Estado, para entender se eu estou cumprindo o meu plano de ação. Se minha torneira estiver pingando e eu não trocar ou disser que está lá desde 2 anos atrás, eu sou punido, porque no meu plano de ação, que tem previsão até 2025, ela já deveria estar constada para ser trocada. Então, está havendo desvio de verba. É muito sério o processo de inscrição, realização, efetivação. Recebemos posse recentemente, em Anápolis, com todos os colegas presentes, a apostila assinada e entregue pelo senhor governador. Inclusive, a CGU tem um calendário de visita às escolas. Chegando à escola, não falam comigo. Eles só fotografam e olham toda a documentação que está sob a tutela da CAF, que é a coordenadora de finanças da escola. Encaminha-se para o Tribunal de Contas e de lá vai para a senhora secretária. Então, eu sou acionado diretamente pela senhora secretária. Para terminar essa história, aonde é que entra o processo e a importância do processo de eleição democrática previsto no artigo 3º, inciso 8º, lá da LDB, que é a lei suprema em relação à questão da educação. Por mais que a gente fale de Constituição, Constituição ela é magna, porém, existe uma lei específica para a educação. E o processo de escolha democrática ainda não foi suprimida, por mais que existam resoluções e decretos. Lei não se suprime. E ela tem que ser cumprida. E ela diz que é gestão democrática e participativa, para além das nuances aqui colocadas. Isso para o Estado, União e município. Está na meta 19. Leiam a meta 19, que é um reforço à LDB, que é um reforço à Constituição. Cuidado com essas observações, estou dizendo que eu estou vivendo na escola, sobre perfil de pessoas que queiram ou não assumir gestão. Não existe orientação legal sobre isso. Por quê? Ora, porque no poder público ou em instituições públicas não existem perfis. Existem necessidades.
como eu. Eu tenho 26 anos de Estado e nunca trabalhei com gestão de pessoas. E eu assumi. Eu sei de todos os riscos legais, inclusive no meu CPF. Então, digo aos senhores, tanto aqui constituídos nessa mesa diretiva, quanto também na assistência, que é uma situação séria, a participação, ela deve sim ser empenhada. Por quê? Porque o argumento que sustentou a Secretaria de Estado, de Educação do Estado, a promover essa ação com a anuência da Assembleia Legislativa, foi o corte de verbas do FNDE. Se você não tem uma representação participativa, o que te garante que essa verba vai ser aplicada na escola? A comunidade é que tem que decidir, incorrendo o risco de que, não se passando por um processo de escolha democrática, compromete-se o uso da verba, porque ela pode, eventualmente, poderá ser desviada, comprometendo o trabalho, não só de empenho, mas de comprometimento das verbas públicas. Todo esse país vive problemas de verbas públicas. O mau gerenciamento é uma espécie de cupim há muito tempo. Por isso, a participação, o envolvimento dos colegas no processo democrático de direito de escolha de gestores é uma prerrogativa para melhorar a qualidade do ensino. Dizer que o colega não quer é uma coisa, que ele não tem competência é outra. Eu posso não ter competência, mas eu sou esforçado, eu quero aprender. Houve esse diálogo comigo? A minha equipe me perguntou? Me perguntou. Tanto é que eu fui aprovado com 95% de aclamação pública. Eu tenho quase 1.000 alunos. Eu tenho 60 servidores. Eu tenho uma mini prefeitura dentro da cidade. Eu tenho 300 mil reais que vem para mim por ano. Os pais e os alunos votaram em peso. Qual a estratégia que eu usei? Sinceridade. Eu não comprei ninguém, não prometi nada. Eu sou simplesmente um servidor de instituição pública. Que, aliás, eu quero aqui abrir um parênteses e agradecer a todos os edis, porque no último dia 12 desse mês, a nosso convite, estiveram na nossa escola para ver o que eu estou falando. Coincidentemente, olha só, fui convidado para essa ocasião, para mostrar para os senhores o que é uma escola pública estadual e entender como ela funciona. Porque todos nós entendemos em nível municipal. Inclusive, até disse, a gente não está aqui para defender o aluno apenas do município, na escola do município, porque ele vai para o Estado. Então, venha conhecer o meu trabalho em relação ao Estado, para você, engajadamente, fazer conosco um trabalho de confiança, de conquista. São quase 1.000 alunos. E faz a diferença dentro de uma cidade do tamanho de Inhumas. Não é? Então, para eu encerrar aqui a minha contribuição, e dentro da medida do que a gente puder, eu estou disposto também a responder qualquer pergunta, em nível daquilo que eu atuo, que é o Estado, ressalto novamente, cuidado com a decisão que forem tomar. Isso pode ser desastroso a partir da experiência que eu tenho vivido. Desastroso. As escolas não têm verba, o país não tem dinheiro. Não é uma questão, hoje, pontual do que está sendo colocado. Isso é genérico. A educação é a que mais paga, junto com a saúde, sobre essas questões de má gestões, de modo geral, que vem de cima para baixo. O que nós precisamos é discutir, ponderar dentro da legalidade, não da pessoalidade. É legalidade. É legal? Por exemplo, existem cidades menores que Inhumas. Não dá para comparar a educação daqui com outra cidade do entorno. A princípio, qual é a renda de uma cidade, como é a de, por exemplo, Petrolina de Goiás em relação a Inhumas? Qual a receita dela? Qual a receita de Inhumas para dizer sobre se pode ou não repassar investimento para a educação? Quantos alunos nós temos em Inhumas na rede municipal? Eu sei. E não foi para vir para cá, não. É porque eu já estou trabalhando a minha demanda de 9º ano na minha escola e eu preciso ir no município. Vocês têm mais de 7, quase 10 mil alunos entre aqueles que vão e vêm. E eu, na rede estadual, tenho mais de 8 mil. Essa cidade é um motor educacional. Isso mostra a presença do IFG aqui, da FAC+, da UEG e da Unip. Nós estamos fornecendo alunos para universidades. É um motor. Façamos uma discussão racional, ponderada, sob pena de que a base comprometerá toda uma estrutura extremamente importante na economia da nossa cidade. Não só a economia cultural, educacional, mas a economia venal.
porque os meninos saem daqui para estudar em Goiânia e levam o dinheiro para lá. Cuidado com as decisões em nível municipal. É aqui que está a base. Onde eu estou não é a base, não. É na educação infantil. E o número de escolas particulares também cresceu. Nos últimos 2 anos já são 3 novas escolas. Essa discussão tem que ser ampliada para além de uma questão pontual com o Executivo. Li o projeto de lei, e no artigo 17 do projeto de lei encaminhado pelo Executivo a essa casa, existe, eu disse que não ia fazer isso, mas existe aí uma situação que pode ser repensada em relação ao artigo 3º da Constituição Federal. Quando fala lá da composição de uma lista tríplice e indicação final feita pelo Executivo. Isso não está prescrito no artigo 3º da Constituição Federal, ou melhor, da LDB. Tem aí uma inconsistência. Cuidado com as inconsistências de leis. Isso pega. Tá? Não fiz uma leitura depurada, porque não é o meu foco. E aí eu fui convidado apenas para falar da minha experiência em nível federal. Com relação ao VAR, que é uma outra discussão, caso alguém aí pergunte, houve também todo o encaminhamento feito pela SEDUC em relação à Assembleia Legislativa, e isso foi, sim, ponderado e resolvido. Inclusive, só para efeito de informá-los, a quem quiser, em relação a esse ponto especial, tá? Vocês podem consultar isso, a questão do VAR do Estado e como isso foi deliberado, vocês podem consultar na internet, está lá na portaria número 0681, do dia 6 de fevereiro de 2023. Houve todo o encaminhamento para a Assembleia deu a resposta de como isso foi decidido e deliberado. Não existe nada inconstitucional. O que existe é falta de ponderação. Muito obrigado. Tá. Obrigado, professor Gleides. Foram muito importantes suas palavras e seu testemunho de como tem sido no Estado. Gostaria de também chamar o professor Luciano, diretor do IFG, para falar um pouquinho para a gente sobre a importância da gestão democrática e 5 minutinhos, né, que já estamos no avançar da hora para o início da sessão. E aí, eu acho que é importante a fala do senhor também, porque parece que o curso será lá, né, ministrado no IFG. Então, eu gostaria, né, da sua fala nesse sentido, né, da importância da gestão democrática. Boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação estar nessa casa. Cumprimento Suair e, a partir dele, cumprimento a todos os membros dessa casa tão importante para o povo iumense. Fui convidado aqui para falar dessa experiência do IFG. Quero já de pronto dizer também que não cabe ao IFG qualquer tipo de intervenção nas discussões municipais. O que pretendemos aqui é contribuir com esse processo. E, de pronto, também falo da importante parceria, né, e o reconhecimento do trabalho do Gustavo frente à Secretaria, né. São várias parcerias que o IFG já fez com a Secretaria e com a Prefeitura de Inhumas, no sentido de contribuir, conforme nossa lei de criação, para o desenvolvimento da educação, da ciência e da tecnologia. Feito essas palavras, é importante dizer que o IFG ele tem uma lei própria. Então, acho que trazer um pouco dessa experiência ajuda a criar. Nossa lei de criação é a 11.892, que estabelece no seu modelo de gestão democrática as eleições. Nós precisamos ter eleições, essas eleições são pautadas por toda a comunidade. Todavia, também há preocupação, evidentemente, com a formação técnica dos gestores, na medida que esses recursos públicos precisam ser melhor geridos. Há, então, parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, de forma que os gestores passam por capacitações para que possam gerir. O processo democrático também estabelece, não só para diretor, para a chefia de departamento, como está minha colega ali, professora Elaine, né, que também faz parte desse corpo gestor. Inclusive, ela não é indicada pelo diretor. Nós fazemos um modelo de gestão democrática, mas sempre partilhada e discutida com a comunidade. Da mesma forma, os coordenadores de cursos também são eleitos, de tal forma que a comunidade participa desse processo, mas todos precisam devidamente ser capacitados. Nós temos uma estrutura, além da Escola Nacional de Administração Pública, interna no IFG, que também promove cursos de capacitação por meio da nossa Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Além disso, também
Temos também que prestar esclarecimentos para uma auditoria interna que a instituição tem, a Audim, e todos os processos são auditados, da área de ensino, da área de gestão, da área de pesquisa e de extensão. E também temos também que atender às exigências do Tribunal de Contas da União, né? Então, temos que também prestar esclarecimentos sobre a série de atos administrativos e, de tal forma, também a CGU, né? Então, todo esse processo do IFG tenta alinhar gestão democrática, mas, ao mesmo tempo, amparada em critérios técnicos, que sabemos que não podemos abrir mão desse critério. Frente a essa perspectiva, fomos chamados, né, o Marcos e também o Gustavo, com essa preocupação com a gestão técnica das escolas, se nós poderíamos estar ajudando nesse processo, no sentido de oferecer um curso de capacitação aos gestores municipais. De pronto, atendemos o pedido, porque acreditamos que esse processo é de extrema importância. Não podemos ter gestores que não sejam capacitados para gerir a coisa pública. Isso é extremamente importante. Mas, de igual modo, também, não podemos também prescindir da gestão democrática. E a gestão democrática passa por uma série de questões, e o primeiro deles é a discussão com a comunidade. Então, nesse sentido, não cabe aqui ao IFG dizer como essa casa e como a gestão executiva do município irá fazer, mas de dizer que estamos para contribuir para esse processo de crescimento técnico e também da gestão democrática e participativa, de forma que a sociedade e o MENSE ganhem nesse processo. Também vou estar, por algum tempo, aqui aberto para responder perguntas, se assim for necessário, mas já tenho outro compromisso, informei ao Reginaldo que não poderia ficar até o fim, na verdade até já extrapolei. Nós estaremos recebendo a nossa reitora hoje, haverá uma formatura, inclusive convido todos a estar presentes conosco, abrilhantando essas noites dos nossos formandos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Presidente, só para fechar aqui, porque já está bem avançado a hora, né? Eu tenho aqui duas colocações rapidinhas, só queria mostrar a meta 19, que o professor Gleides mencionou, pediu para todo mundo olhar o que diz. Ela diz o seguinte: meta 19, gestão democrática, assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Objetivo 1 da meta: até 2016, garantir a gestão democrática da educação. Esse conceito abarca a participação dos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar no projeto político-pedagógico, na gestão da instituição de ensino, com a atuação de associações como grêmios, conselhos e fóruns, a nomeação do diretor escolar associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar também faz parte da gestão democrática. E para concluir aqui, para complementar, né, foi citado a Constituição algumas vezes, aqui no capítulo 3º, né, da educação, da cultura, do desporto, seção 1, da educação, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aí, no artigo 206, fala: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E lá no inciso 6º, um dos princípios é justamente uma gestão democrática do ensino público na forma da lei. Aí, eu queria só propor, eu fiquei muito feliz, né? Nós colocamos 13 emendas no projeto, né, tentando salvaguardar os direitos, né, a uma gestão democrática e também ao que prevê o Plano Nacional de Educação. Mas eu fiquei muito feliz quando você disse, Gustavo, e eu quero até
explicar que convidei nossos colegas da educação, nossos colegas, para participar, não como forma de afronta ou de briga, essas coisas, não. Eu acho que porque justamente é um tema de extrema relevância e importância, né? Não só para nós que estamos envolvidos na educação, mas para toda a sociedade imensa, porque a construção do futuro passa pela educação. Então, é de extrema relevância. Poderíamos chamar a comunidade toda, né, toda a população para estar participando, porque todos estão envolvidos. Né, pais, alunos também fazem parte, precisam fazer parte dessa discussão. E aí, nesse sentido, eu queria até... Eu sei do seu amor também pela educação, sei, né, do seu empenho que você tem feito também por uma educação de qualidade. E gostaria, já que você diz que retirou o projeto, né, eu queria sugerir que nós, ao menos, tivéssemos, né, um processo como o do Estado, né, que pudesse, se da forma que ficou as emendas não contempla, né, para vocês, né, não ficou do jeito que vocês gostariam, mas que pudesse, pelo menos, seguir os passos e a forma como ficou no Estado, porque nós também entendemos que o Estado se preocupou com a questão da recomendação lá do VAR, para ter o VAR, as resoluções do FNDE. Então, assim, que pelo menos, né, fique o processo como foi tratado no Estado. Esse, pelo menos, assim, é uma sugestão minha. Não estou falando que tem que ser, né? O pessoal também pode avaliar, né, depois do testemunho que foi dado aí do professor Gleidson. Então, os outros vereadores também podem dar sugestões também depois. Mas, assim, eu acho que seria um caminho que poderia, de repente, ser viável também. Tanto das emendas, se elas voltarem, se o projeto voltar para ser apreciado, quanto também seguir, da mesma forma, o processo como seguir o rito lá do Estado. Tendo em vista que o Estado também preocupa com verbas. O Estado não quer perder recursos, né? Até onde eu sei, eles lutam também e disputam alunos ali, né, com afinco. Então, essa é a minha sugestão que fica, né, e deixo aberta a palavra aí. Essa parte já finalizou. Vamos aí deixar aberto aqui mais uns minutinhos. Algum vereador quiser fazer alguma pergunta, algumas diretoras, o professor, pode ficar à vontade. Presidente, só vou deixar uma fala para o Gustavo, que aqui nós, de forma alguma, nós é contra o projeto das exigências dos professores, da qualificação. A gente é contra, a partir dessa avaliação, o prefeito indicar. Aí sim vira política, que aí é o prefeito... A pessoa vai passar, vai apresentar seu gabarito, seu currículo, igual estava exigido, e depois acaba na mesa do prefeito para ele indicar quem que vai poder concorrer. É isso que a gente não concorda. A gente não sou contra de forma alguma que o projeto venha pedindo todas as exigências de todas as candidatas, de todos os professores, mas que seja da forma democrata. Os alunos e os pais façam as votações. E os servidores. Da mesma forma. A única coisa que você tem que tirar no projeto é isso. Isso sim acaba tirando a verdadeira democracia da eleição. Aí sim, isso que nós é contra. Agora, contra as recomendações, as exigências, isso aí pode vir que vai passar. Até nas emendas, só para complementar, nas emendas nós colocamos uma possibilidade de indicação, né? Não fomos radicais ao extremo de cortar toda e qualquer possibilidade de indicação. Nós colocamos, né, ali, mantivemos uma possibilidade, desde que ninguém na instituição queira passar pelo processo de avaliação de mérito e desempenho, então aí não tem como. Então, o prefeito pode indicar, desde que atenda às exigências da lei, né? É só uma questão, para deixar bem claro, e depois eu vou estar encaminhando, né, para todos os vereadores, até um parecer do Ministério Público, quando a gente estava discutindo a questão, né, do novo Fundeb. A questão democrática, vocês colocam de uma forma parecendo que ninguém está se seguindo a gestão democrática, né? É claro que nós estamos seguindo a gestão democrática. A legislação, ela é bem clara.
Aqui, o Reginaldo, você coloca de uma forma, o Estado, o que ele faz, a comunidade ele não tem voto, né? Não é um voto igual era antigamente, é isso que a gente quer deixar bem claro. Não é uma eleição direta, é uma consulta pública. Entendeu? A questão que nós não colocamos a consulta pública no projeto é por quê? Porque ficou muito em cima da hora e são várias etapas. A gente teria prazo. Para eu fazer um projeto com consulta pública, você já teria que estar fazendo, né, isso há mais tempo. Só que qual que era a nossa preocupação? E quero deixar bem claro para não ficar, Paulo, com a interpretação errada. Jamais eu falei que quem está eleito foi eleito de forma indicação, nada. O que eu te falei é que, no momento, isso eu deixei claro para todas as nossas gestoras, no momento em que houve a eleição, a gente não tinha um novo Fundeb. Depois que se instituiu a nova lei, com novas orientações, com novas recomendações, e a questão das complementações, nós temos 3 tipos de complementação, até na prestação de conta. O professor Reginaldo ele fez esse questionamento. Mas se o dinheiro do Fundeb não dá, por que vocês não solicitam a complementação? Essa é uma forma de complementação. Nós temos o VAAF, que geralmente os estados, o Nordeste e alguns estados hoje, pelo critério de redistribuição de recursos, né, estão recebendo, porque antigamente era só o Nordeste, hoje já tem município do Sul. Tem o VAAT, que é o custo aluno, né, total. Então, hoje, toda a despesa que nós fazemos no ensino fundamental, na educação infantil, no atendimento, né, especial, toda a despesa ele vai para uma plataforma que é o CIOP hoje. E ele me gera por bimestre qual que é o custo que eu estou tendo com esse aluno. Então, se o meu custo estiver abaixo do que aquilo que o governo pactua, a gente recebe uma complementação. E o VAR, né, que é o valor aluno ano referência, né, que é o quê? Que se os municípios não se adequarem a essas 5 condicionalidades, ele perde a complementação. Só para deixar claro, esse ano nós já recebemos o VAR. Mas sabe por que nós recebemos o VAR, Paulo? Porque nós colocamos lá no CIMEC, a Cátia é a pessoa na secretaria responsável por essa alimentação. Porque nós colocamos o quê? Quando nós colocamos a lei nossa, o que ele falou? Opa, não passa. Por quê? Porque na lei nossa estava escrito o quê? Eleição direta. Na época eu falei isso para todas as gestoras. Né, transparece que a gente não tem esse diálogo? Tem. Sou muito a favor dessa questão do diálogo, mas o diálogo ele tem que ser com toda a classe, Reginaldo. Por quê? Porque são todos os interessados. Isso aí, sempre, né, a gente está propondo, e hoje a gente tem uma forma de comunicação com as nossas gestoras que é através de memorando. É o quê? A nossa ideia é que chegue até todos. Ninguém está fazendo nada escondido. Né? A gente preserva essa questão do diálogo. O que eu falei para vocês, aquele dia que eu estive aqui, né, e quando a gente viu o conjunto de emendas, e a emenda não é só nessa questão da eleição, não, tem muitos outros fatores que eu não vou nem entrar aqui, né, no mérito. Por quê? Porque a gente já tinha uma lei instituída, está fazendo uma alteração no conjunto de lei, então é algo que, pelo que a gente está vendo, vai acontecer desgaste igual está acontecendo. Eu não estou falando que a casa não tem sua legitimidade, não, Paulo. Também não quero que vocês interpretem dessa forma. E foi por isso que a gente encaminhou o projeto, para que a discussão ficasse na casa. Só que hoje a gente tem prazo, né? E diante dos prazos, a gente tem a preocupação, né? Inclusive, já está no nosso sistema do CIMEC, ele tem o quê? Nós temos a validade até dezembro, se eu não me engano, mas eu tenho que revalidar o documento, por quê? Porque eu tenho que lançar ele agora, até dia 30, e já tenho que lançar os editais de eleições. Então, tem publicação. Então, a gestão ela é democrática? Vai ter publicação, vai ter, né, ampla divulgação com todos os interessados, vai ter a participação da sociedade. O que nós não temos o prazo, e a lei deixa bem claro isso, porque transparece que se a gente está fazendo a escolha da gestão, né, pelos méritos de desempenho, a gente não está sendo democrático. E foi justamente isso que o TCM, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, né, até no parecer de inconstitucionalidade do STF, ele falou que gestão democrática é uma coisa. Querer colocar a eleição direto não significa que é democrático. Então, a gente tem também, né, essa questão da argumentação, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque transparece que, se for pela escolha só da comunidade, é democrático.
Não, eu só estou te falando porque, às vezes, transparece, né, que a gente seguir todos os critérios e não estar fazendo a eleição, a gente não está sendo democrático e não está cumprindo a meta 19, igual foi colocado. Então, nós temos... Não, isso jamais. Essa é uma das nossas preocupações. E isso é o que a gente fala. Às vezes, ô Reginaldo, né, a interpretação da lei, ela é muito, né, é complexa, né? O Edivaldo, ele é da área, entende muito mais. Se eu colocar aqui 10 advogados, cada um vai fazer a interpretação de um jeito. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, Gustavo, só para eu entender melhor. De que lado que você está? Do lado da educação, dos profissionais da educação, ou do lado do prefeito? Só para eu entender, porque, tipo assim, todo mundo da educação compreende que é importante passar por essa consulta pública, ou método de eleição indireta, que acaba tendo, né, alguns que não podem participar, por exemplo, crianças menores de tal idade não pode, mas, assim, é importante a gente ter isso claro, porque se você defende a educação, se você ama a educação, se você está empenhado em levantar a bandeira da educação, então acho que não tem um problema, eu não vejo qual a dificuldade de você acolher, né, um pedido que vai somar no processo, não vai diminuir o processo. Pergunta, né, sua que, assim, eu vou te falar, assim, as minhas ações, ela fala de qual lado eu estou. Né, você me fazer uma pergunta dessa, uma hora, né, com a presença, né, de querer me jogar contra, não. As nossas ações, elas falam de qual lado está. É a mesma coisa eu poder te falar assim, você como professor, né, representando a Câmara, como vereador, qual a sua representatividade hoje na educação? Eu começo a questionar coisas para você, que eu estou do lado, Reginaldo. Não, é uma pergunta maldosa sua. Eu imagino que você defende a educação, que você levanta a bandeira da educação com unhas e dentes, e que, como foi eleito, então vai querer uma educação de qualidade. As minhas ações... Agora, o que a gente está querendo é resguardar o direito do pessoal de poder escolher também e participar do processo. Presidente, questão de ordem. Senhor presidente. Vamos levar o trem para o pessoal, não? Vamos Júnior, falar mais no projeto. Senhor presidente, só um minutinho, senhor presidente. Até mesmo peço desculpas aí aos professores, os coordenadores, diretores, né, a toda a área da educação. E não pude chegar na hora, mas fiz questão de pegar pelo menos uma parte. Vejo aqui a total vontade do professor Reginaldo, né, de poder colaborar de uma forma muito, né, ativa dentro da educação. A gente vê ele como professor aqui dentro da Câmara, mas também vejo, né, toda a preocupação e a eficiência do professor, né, e hoje secretário do governo, Gustavo. E assim, Reginaldo, até te peço para que a gente realmente acalme aqui, e está finalizando já, porque tipo de situações realmente não é assim que devem ser resolvidas, né? E acaba, às vezes, se dando por uma parte de afronte. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo, né, e até mesmo, assim, nós aqui da Câmara, nós 3 vereadores, né, a gente sempre está aqui para defender, independente a classe que for, né, seja ela educação, saúde, empresarial, e aqui somos 3 que sempre está a favor, né, da população, sempre está a favor do empresário, do profissional. A gente sempre está aqui para defender as ideias, trazer e também poder representá-las. E aí, Gustavo, diante de toda essa situação, a gente vê um argumento que acaba, de forma repentina, por decisão do senhor, até mesmo tirar o projeto, né, que era para ser votado, que queira ou não, há de ser beneficiada a educação. E aí, logo agora o senhor falou em questão das emendas. Né, as emendas foram apresentadas, né, para serem apreciadas, votadas e ser inclusas no processo. Senhor, independente, só mesmo dessa questão da gente poder dialogar novamente para poder votar o projeto, né, a gente novamente revisar essas emendas, mas deixando como uma parte bem
pontuada que seria de forma aceita, né, essa modalidade de eleição, né, a gente poderia excluir algumas emendas, né, fazer uma nova análise, discutir novamente com os profissionais, o professor Reginaldo, que está encabeçando essas emendas, aí, a gente poder, né, excluir algumas, abrir um diálogo novamente com o senhor, mas desde que seja aceita essa modalidade de eleição. Não, isso aí já é uma questão que a gente já está repensando há muito tempo, Edivaldo. Né? Não é uma questão que é do Gustavo, né, igual estão se colocando. Isso está sendo muito bem conversado, né, dentro da secretaria, né, entre várias outras, né, redes, porque, na verdade, é algo que é uma adequação da lei, como eu falei, é uma adequação da lei, né, que muitos municípios, né, estão tendo essa mesma dúvida nessa adequação, né, do VAR, né, que a nossa preocupação era que ela encerra agora dia 30, conforme está na resolução, e o que nós vamos fazer não é de forma alguma ilegal, né? O que nós vamos fazer no primeiro momento, e o motivo, né, que quem retira o projeto foi nosso prefeito, né, é ele que faz a autorização de retirada, é para que a gente resguarde o direito, né, para subir a documentação, para lançar, mas nada que a gente não possa estar discutindo com a comunidade escolar. Mas tem muitas outras situações, outras emendas no projeto que nos preocupou muito mais, não só pela questão da eleição, muitos outros fatores. Então, acaba que, né, geraria muito mais transtornos. E se fosse para abrir esse diálogo, né, a questão do prazo a gente não consegue, Edivaldo, assumir isso. Porque, como o Reginaldo falou, é algo que é para ser decidido com os gestores? Não, tem que ser decidido com toda a classe. Tem que ser, vamos dizer assim, uma política pública mesmo, né, de gestão. E o que nós queríamos era o quê? Manter a lei, para que eu saindo, né, da secretaria, a lei continuasse, mas provavelmente nós vamos estar retornando, né, o projeto de lei depois, né, resguardando a condicionalidade do VAR, né, para discussão. Por quê? Porque o nosso papel é educação. Né? De forma nenhuma aqui a gente está fazendo política. Então, o que nós estamos garantindo é o recurso igual nós garantimos e estamos recebendo mês a mês. Né? Se vocês puxarem um extrato nosso, né, dos repasses recebidos junto com o Fundeb, nós já recebemos 10 parcelas do VAR. É um valor pequeno? É, mas já são 303 mil, Oscar. Então, Gustavo, já nos auxilia, né, muito mais. Gustavo, mas quando você fala assim, fica parecendo que o Estado, então, não está preocupado com o VAR. Porque o Estado também colocou, né, a portaria, colocou o processo, né, seguindo a condicionalidade também. Nós estamos seguindo a condicionalidade. Só que aí lá, qual é o detalhe? Lá são 8 etapas. Aqui só foi até a quinta etapa. Eu posso usar a partir de 2 critérios. Você está querendo discutir algo, Reginaldo, que você não está sabendo, infelizmente. Você não... O que nós estamos usando é o que ele fala que tem que se usar critérios. Tá. Se eu quiser usar 60 critérios, eu posso. Pode, só que você quer usar só 2. Não é pela questão do prazo. Só a avaliação e a indicação do prefeito. Só rapidinho, senhor presidente. Eu sei que a gente está extrapolando o horário, né? Ok, Sandra Gadia. Boa tarde a todos, cumprimento todos os professores, coordenadoras, diretoras. Senhor secretário, nosso questionamento aqui na Câmara, a gente não está contra o projeto. A gente está a favor do projeto desde que tenha a avaliação e que tenha a eleição. A gente não está contra, mas, como o senhor mesmo disse, né, que foi uma adequação da lei, a gente entende que foi um retrocesso da lei, porque é um avanço, né? Poder ter uma eleição, poder a comunidade escolher o diretor, os pais, os participantes. Mas aí a gente percebe que realmente a lei, em vez de progredir, regrediu. Então, assim, a nossa opinião, né, com relação a esse projeto, que a gente não está contra. A gente só colocou algumas emendas para que possa ter essa avaliação, a eleição por parte dos servidores, né, da escola, nada melhor do que aqueles que estão lá no dia a dia, e a comunidade, os pais. Quando o senhor fala que a gente está falando que não existe uma participação democrática,
A gente sabe que existe sim. Os conselhos é uma forma de uma participação democrática. Então, a nossa sugestão é que tenha eleição. Mas, pelo jeito, né, como o senhor disse, que o prefeito vai retirar o projeto de lei, então, o que a gente poderia ter feito, a gente fez, né? Como se diz, então, a gente não vai fazer parte desta escolha. É isso. Obrigada. Presidente, bastante breve, né? Cumprimentar todos os diretores, professores que estão aqui presentes. O que deixa a gente em situação difícil, né? Todos os diretores, professores, quem nos acompanha, para ver a situação, o que deixa a gente difícil é só essa situação de projeto chegar em cima da hora. Porque é complicado, né? E não sei por que chega em cima da hora, ou se... se veio de lá de cima, da onde que vem, que o projeto só chega em cima da hora, não há discussão. Por quê? Agora, eu vou falar aqui é o seguinte, eu lembro quando, na campanha do ex-prefeito Abelardo Vaz, eu acompanhei a agenda dele, e ele fez um compromisso com todos os professores e diretores que procuraram o Abelardo na época, né? Foi os próprios professores e diretores que procuraram e pediu para que fosse eleição, para que fosse um ato democrático, né? Então, assim, naquela época, o Abelardo ganhou a eleição, já enviou o projeto para cá imediatamente e foi feito, né, o que os educadores pediu, professores e diretores. Então, assim, a gente fica sentido, né, da mesma forma, de saber que agora veio uma nova lei que altera esse ato democrático, né, essa evolução que é para todos os diretores, né, que tem ali o seu convívio com a população, com as crianças, com todo mundo ali, e ganha por mérito. Agora, o que deixa a gente também preocupado é essa situação. Se há perca de arrecadação, é uma preocupação. Agora, aonde nós vamos poder decidir com tão rapidez do projeto, se a gente não tem prazo, já dia 30 é depois da manhã. Então, fica muito difícil. Nós queremos colocar aqui, né, para todos, a dificuldade que a gente tem aqui na Câmara. Porque sempre os projetos, né, estão chegando muito em cima na hora, né? A gente entende o lado democrático que foi conquistado por vocês, a pedido de vocês, e agora a gente fica numa situação difícil da lei nova que chegou, que tem que se adequar à lei federal. Então, fica essa dificuldade, né? A conquista democrática e, ao mesmo tempo, perder a arrecadação seria muito ruim também, né, para atingir as nossas escolas, a forma de atender as nossas crianças. Então, essa é uma preocupação. Então, nós ficamos aqui numa situação muito difícil. Mas era só isso que eu tinha para colocar aqui. Muito obrigado. Senhor, bem rapidinho. Vamos, então, finalizar essa reunião. Tem muito... o projeto já foi retirado, né, já não está na pauta mais. E a gente... Só rapidinho, Oscar. Oscar. Boa tarde a todas, né, e todos. Só justificando lá atrás, a gente estava no estágio do Enoque Vieira, inclusive as meninas até vieram junto para cá. Obrigado. Gustavo, eu fui um dos autores, junto com o professor Reginaldo, a vereadora Sandra, Alain, o Paulo Pedrinha, quem mais estava no dia? O Zé Rui e o Edivaldo. E você fala aí agora... Ele assinou também? Mas a gente está falando dos que estavam em reunião, né, que eu me recordo o nome. Que além da solicitação, né, do que seja colocado por meio de votação, você fala que tem outras emendas que te assustam. Fica meio estranho, porque parece que a gente fica propondo algo absurdo. E eu gostaria de saber qual que são essas emendas que te assustam. Talvez seria essa questão de possibilitar que o pessoal que estão no administrativo, seja em secretaria e coordenação, também possa pleitear a vaga de diretor, que também são capacitados para isso. A questão da licença maternidade, que não era contemplada, não sei se é essa também, né? Então, assim, eu gostaria de escutá-lo, para me entender melhor quais são essas emendas que te assustam. Na verdade, não é questão de assusta o termo desse, mas um projeto de você ter 13 emendas e uma questão, Oscar, já tem a previsão da licença gestante. Qual é a diferença da licença maternidade? Maternidade é pós-parto, né? Gestante é quando está gestante. Não, é a mesma coisa, depende do estatuto. Né? Qual a questão de revogar a Lei 2.811, que era a lei que instituiu a gestão, que instituiu remuneração, instituiu um conjunto de situações. Então, assim, foram várias, né, várias modificações e supressão, né,
a questão da dedicação exclusiva. Gestor é o que a gente fala, né? Se é para ter um gestor, por que tirar, né, a questão, né, da dedicação? Então, assim, foram várias questões. O que nos... Né, quando eu vi, fiquei preocupado. Sobre a dedicação exclusiva? Só um minutinho, Reginaldo. Tá, beleza. Terminar, você pode falar. É porque senão vai entrando nas outras e... Então, assim, aí vai entrando várias questões que fica preocupado. Eu realmente fiquei preocupado pela questão do prazo. Né? Por quê? Porque o projeto hoje, quando eu vim aqui, nem estava na pauta. Né? Parece que ia ser inserido na hora. Tá vendo? É outra situação que vocês colocam como se eu tivesse tirado, mas já não estava na pauta. Então, você entendeu a situação? Aí agora me coloca como se o Gustavo tirou da pauta, mas ele não estava na pauta. Então, você entendeu a minha preocupação? Porque aí eu ligo aqui 3 horas da tarde para ver se o projeto está apresentado. Não está. Aí eu falei assim, vou perder o prazo, vou perder recurso, e aí? Liguei para o prefeito, falei, prefeito, ó, vamos ter que solicitar a tirada e fazer por decreto. Não queria, mas eu vou perder recurso? Não, mas assim, é umas coisas que nos deixam em dúvida também, né, Sandra? Então, assim, são vários fatores que eu tenho que pensar como gestor. Eu tenho que pensar pela educação. Nós temos um planejamento, assim, encerrando a administração. Hoje é o que eu falo de uma forma bem transparente. O que nós fazemos hoje no município pela educação, o senhor participa. O senhor nos auxilia, né, com as suas emendas impositivas, o senhor está presente nas nossas unidades, vê como que está a qualidade de ensino. O que nós podemos fazer, sempre a gente está fazendo, mas a questão do recurso hoje, sem recurso você faz alguma coisa? E hoje a maior parte das prefeituras está sofrendo com isso, Edivaldo. Né? Pensa você com a receita de menos 800 a 1.200 mês. Pergunta se eu chegar para um professor hoje e falar assim, você não vai receber hoje porque o repasse nosso foi menor. Não existe essa possibilidade, Paulo. Então gera-se um conjunto de incertezas que fez a gente chegar a esse ponto, não porque eu quero, porque sou contra, não, porque vale ressaltar, não estava na ordem do dia. Então eu vou correr esse risco de perder o recurso para começar, igual no dia da reunião que eu falei com o Reginaldo. Falei, Reginaldo, tem que fazer audiência pública? Poderia estar pensando nisso ao longo do ano. Sou super a favor, nunca tive preocupação quanto a isso. Entendeu? Então, isso é o que me faz ficar preocupado, né? O desenrolar, né? Por que não voltou o projeto na sessão passada? Então, assim, tudo isso vai... Pensa eu, gestor, né? Me coloca no meu lugar. Então, assim, gera também, Paulo, um conjunto de incerteza. Então, não é porque eu estou tirando, porque eu sou contra, porque não, é porque eu tenho que priorizar a questão do prazo. Certo. Só rapidinho mesmo, para te responder o porquê... Professor, fala o senhor só para terminar, só encerra o senhor aqui. Por que você pergunta o porquê de não ter votado? Realmente porque ele chegou à casa não com o prazo que ele tem que passar por todas as comissões, né? Já chegou tarde. E na semana passada já foi convocada 2 sessões extraordinárias, porque ele seria inserido hoje para a votação, e já com as 2 extraordinárias para terminar e finalizá-lo hoje, e devolvê-lo amanhã com o prazo, que é dia 29. Então, assim, parece, não estou dizendo que é, mas pela fala que é tecida, parece que já estava pensado que, caso não houvesse as retiradas das emendas, ou a pensar em se discuti-las, já seria retirado de pauta mesmo. É o que aparece, né, durante esse momento. Professor Gustavo, só faz suas considerações finais aí para a gente poder encerrar. Quero falar rapidinho. Eu não falei. Ô, meninos, olha só, porque se passar mas dos todo 40... mundo falou, eu não falei. Pois é, mas meia hora nós vamos ter sessão, então. Pode pôr 1 minuto aí só, não vai dar nem 1 minuto. 2 minutinhos para cada vereador, então. Vai lá, Alain. Beleza. Boa tarde a todos. Todas, né? Desculpa. O que acontece? Como esse projeto poderia ser feito como decreto, eu não vejo sentido dele estar passando pela Câmara. Por quê? Por quê? Peraí, Reginaldo. Por quê? Porque nós somos 13 vereadores, são 13 cabeças para pensar e estudar. Nós debruçamos em cima do projeto para estudar. Eu nunca vi um projeto sair aqui da Câmara sem emenda, sem ajustes. Então, gente, eu estou achando assim que não faz sentido. Melhor fazer como decreto do que trazer para casa. É a nossa obrigação estudar. Estudar os projetos, ver se está certo, se precisa de ajustes e emenda.
Entendeu? Então, essa é a minha opinião. Para que esse desgaste? O projeto já foi até retirado e pode ser feito via decreto. Então, só isso que eu queria dizer. Só. Ô, Valim. Boa tarde, presidente. Em exercício, Edivaldo Júnior. Boa tarde. Quero cumprimentar o secretário Gustavo. O Gustavo, que é um grande companheiro, né, da casa, sempre está aqui para discutir os projetos da educação relacionados a vocês, professores. Né, Gustavo nunca fugiu da raia. Então, o Gustavo sempre teve meu respeito, Gustavo. Você sabe disso. E vem fazendo um trabalho fantástico, técnico, professor. Por isso que Yumas vem se destacando não só aqui, mas no estado de Goiás inteirinho. Quero aqui também cumprimentar a Divina, a Maria que já trabalhou nessa casa aqui conosco. Para mim, hoje foi um grande aprendizado. Como aluno, ouvi o Gustavo, né, ouvi aqui o professor que já foi embora, o diretor da IFG. Para mim foi um aprendizado. Eu li o projeto, mas realmente, certas situações nos confundem muito. Então, Gustavo, você explicou muito bem, deu para entender, agora cabe a cada um analisar realmente. Mas o Gustavo tirou o projeto e cabe agora a ele ou o prefeito, que ele é secretário do município, tomar essas decisões, por decreto, né? Outras situações. Então, só quero falar para vocês que, para mim, hoje foi um grande aprendizado como vereador. Só isso mesmo, muito obrigado. Valeu, o vereador Alessandro Valim. Professor Gustavo, se o senhor quiser fazer as considerações finais do senhor. Não, é agradecer mesmo, né, a oportunidade. A questão, Oscar, igual eu falei, né, o intuito nosso, a gente sempre discute isso na educação. Sempre chega as coisas, até mesmo para as escolas, né, muito em cima da hora. Né, eu apresentei, inclusive, a própria resolução, né, datada. Mas, assim, são situações que, devido à questão das divergências de ideias, acaba gerando um conjunto de entendimentos. Mas, né, a gente sempre prioriza o entendimento de quem destina recurso. Então, se aquele que está destinando o recurso, ele coloca de um jeito, eu vou seguir ele, né, e é isso que a gente está fazendo na resolução para não ter conflitos. Né, mas é falar que sempre, né, a nossa bandeira é educação, agradeço, né, aos vereadores parceiros da educação, a gente sempre tem colocado, né, a participação da casa, né, demonstra sempre, né, esse respeito com a casa, mas, né, que sejam presentes, né, nas nossas unidades. Né, é um prazer ter vocês, né, junto conosco, né, vendo a realidade. Né, a gente ultimamente está até passando por um probleminha, né, com as reformas das creches, CMEIs. Né, sempre falo de uma forma bem transparente que, né, não tenho preocupações à crítica, mas o intuito nosso sempre é acertar. Mas tem erro? Tem, né, somos humanos, mas, né, sempre estamos à disposição para críticas. Né, então, a ideia nossa é preservar o recurso da educação. Então, sempre pensando nisso, né, a gente vai para o caminho que, com menor possibilidade de erro. Não estou falando isso, né, desmerecendo igual até o Paulo com entendimento. Se transparecer de uma forma, né, desrespeitosa, não foi, né, o interesse, mas o que eu falo é que, né, assim como outros municípios, né, a gente poderia estar fazendo, mas a gente quis colocar, assim como a gente sempre faz, colocar a Câmara, né, na discussão, né, parceira nossa mesmo da educação. Obrigado. Professor Gustavo, nós te agradecemos aqui, todos os vereadores. Quero também agradecer todos da educação, né? Família Educação, que se faz presente, os assessores, servidores dessa casa que fizeram presente nessa discussão, até aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais. Agradecer ao professor Reginaldo, né, por ter provocado essa reunião tão importante, de tamanha responsabilidade, né, professor? A gente viu aqui diretores, reitores aí do Instituto, o nosso secretário municipal presente, os vereadores presentes. Então, conversei com o Gustavo, vai achar a melhor forma, né? Vai ver se consegue também trocar uma nova ideia, colocar esse projeto no próximo mês, ver se tem condições de poder fazer isso. Enfim, está nas suas mãos, Gustavo. Nós aqui queremos o melhor para a educação, né? Nós aqui queremos que seja votado da melhor forma, né? E queremos também
com muita responsabilidade, que somos representantes da sociedade, de uma forma ou de outra, ser participativo num projeto de tamanha relevância como esse. Te agradeço, finalizo aqui, agradeço a todos pela presença e convido, né, vocês para assistir a nossa sessão ordinária, que irá começar daqui 3 minutinhos. Obrigado a todos.